Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos. Seja muito bem-vindo a mais um culto. Hoje diferente, bate-papo sobre família, um assunto extremamente importante no nosso tempo que nós estamos vivendo. Amém? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, muito querido, pastor Ruimar Fonseca, vice-presidente da nossa igreja, a Igreja Adete. Amém, queridos? E já vou deixar ele com a palavra para se apresentar para você conhecer mais um pouco o nosso pastor. Amém? Pastor Jonathan, paz do Senhor, é um privilégio poder estar aqui com você. Quero cumprimentar também a todos os que estão conectados conosco aí nessa live. Tivemos um probleminha técnico, né? Mas isso é normal, isso acontece. Graças a Deus que nós estamos aqui para comunicar com você, falar desse assunto tão importante que é o assunto de família. Queria, inclusive, pastor, pedir para que os nossos irmãos, amigos aí divulguem essa live para que mais pessoas possam serem abençoadas através desse tema. Verdade, muito pertinente. Queridos, sem mais delongas, nós vamos já começar com a primeira pergunta ao nosso pastor. Amém? E a pergunta é: o que é família, pastor? A definição de família e, biblicamente também, o que é família? Então, pastor Jonas, família, temos algumas definições. Por exemplo, a questão da família do ponto de vista sociológico, a família é a célula básica da sociedade. Tudo parte da família. Nós temos a família também, biblicamente falando, como a formadora do caráter do indivíduo. O indivíduo nasce numa família e na família que ele forma os seus valores, tanto os valores positivos quanto os valores negativos. A família também é, pastor, na minha visão, na visão bíblica, um abrigo na hora da tempestade, um abrigo na hora da crise. A família é esse referencial de Deus para o homem. Nós cremos, nós que somos cristãos, que a família é um projeto de Deus. A família não é apenas uma invenção de sociólogos, mas a família ela foi criada por Deus. A primeira família foi estabelecida por Deus lá no Jardim do Éden. E assim, sucessivamente, nós vemos na Bíblia, o plano de Deus envolve a família. Nós vemos, por exemplo, quando Deus ordenou a Noé para que entrasse na arca, entrou Noé e a sua família. Quando Deus chamou Abraão para de Abraão levantar uma grande nação, Deus chamou Abraão e prometeu a ele um filho. Então a gente vê, pastor, esse padrão na Bíblia de Deus e a família, Deus usando a família para a concretização dos planos dele na história. Verdade. É um projeto de Deus, né? Hoje vemos aí as pessoas até dizendo que a família é obsoleto, né? Obsoleta, já passou. Na verdade, é um grande projeto, importante para Deus, para as nossas vidas e para a sociedade, né? Verdade. Não tem dúvida de que quando a família está bem, a sociedade também está bem, né? Pastor, então vamos para a segunda pergunta. Como fazer com que o amor preencha a vida familiar, né? Como trazer esse conceito de amor na prática, dentro Ótimo. da família? Muito boa pergunta, viu, pastor? Na verdade, essa tua pergunta, ela tem que, na minha opinião, ela tem que começar com um conceito de amor. O que é o amor? Para muitas pessoas, amor é apenas uma emoção, é apenas um sentimento. Na verdade, amor é um verbo, amar é um verbo. Então, amor é uma ação. Então, como é que você constrói este amor na família? Esse amor é construído na medida que há respeito mútuo, na medida que os membros da família cultivem este amor. Que o amor, eu comparo, uma comparação simples, ele é como uma planta, uma semente. Se você não cultivar esta planta, ela vai morrer. Mas se você cultivar, ela vai crescer. Mas eu gostaria de enfatizar bastante esse conceito do amor. Inclusive a Bíblia fala do amor ágape, que é o amor de Deus no nosso coração. Então este amor é uma decisão, amar é uma decisão. Então, muitas vezes você até não está tão emocionado, né? Nem sempre você está
Existe uma diferença entre paixão e amor. Agora, o verdadeiro amor, ele envolve cumplicidade, amizade, parceria e essa decisão de amar. Então, pastor Jonathan, a família, ela precisa cultivar este amor, tanto dos cônjuges, marido e esposa, como o amor com os filhos com os pais, que é algo muito em crise hoje nos nossos dias. Nós estamos vendo o índice de divórcio aumentando, nós vemos aí o índice de jovens nas drogas, jovens destruindo suas vidas. Por quê? Porque eles não estão encontrando este amor na família. Então, como eles não encontram este amor na família, eles procuram em outros lugares da sociedade, lugares nem sempre são lugares bons, lugares saudáveis. Então, nós temos que priorizar este amor, priorizar os relacionamentos, o perdão, o cultivo deste amor, que é uma decisão, que nasce da sua vontade de amar. Correto, muito bom. Queridos, então você está no bate-papo sobre família com o pastor Rumar Fonseca, amém? E ele hoje respondeu sobre a questão do amor dentro da família, né, sobre verbalizar. Isso aí é muito importante, porque às vezes os pais têm uma certa dificuldade em dizer eu te amo para os filhos. Verdade. E é importante os filhos ouvir isso dos pais, né, Tem pastor? até uma história interessante, pastor Jonathan, de um homem que ele casou, passou vários anos, e um dia ele e a esposa foi no gabinete, né, e a esposa chorando, disse para o pastor assim: olha, pastor, esse homem aqui faz 15 anos que nós estamos casados, a única vez que ele disse que me amava foi no dia do casamento. Aí ele virou para o pastor e para ela e falou assim: o dia que eu mudar de opinião, eu te aviso. Então, muitos esposos têm essa visão, né? E eles não verbalizam o amor, não demonstram o amor. Como você disse, a verbalização é muito importante. Além da verbalização, atos de amor, gestos de amor. Porque não basta a pessoa dizer que ama da boca para fora. Eu tenho acompanhado muitos casais e tenho atuado nessa área, né, de aconselhamento de casais. Muitas vezes você encontra casais assim, que o marido, a mulher diz que ama, mas na hora mesmo de demonstrar este amor na prática, né, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E o amor sem ação, ele é um amor muito teórico, um amor muito apenas de emoção. Você tem que demonstrar. Como é que você demonstra? Inclusive tem um livro, não sei se você conhece esse livro, que é das 5 linguagens do amor, né? Você descobrir a linguagem do amor do seu cônjuge é importante. Muitas vezes o que você está fazendo para ele, tentando demonstrar amor, não é a linguagem dele. Então é um livro que a gente recomenda também. Como recomendo, irmãos? Esse livro é surpreendente. Na verdade, é um dos temas importantes no meio do casamento. Quando eu também visito casais, eu até pergunto, né, sobre isso. Verdade. Né, porque às vezes a pessoa está lavando louça e a mulher não quer que você lave louça. Ela quer que você demonstre com contato, com um abraço. Verdade. Né, e assim vai. E às vezes a gente está fazendo uma ação, né, e aí é interessante, pastor. Eu estava lendo outro livro, que é O Marido que Eu Quero Ser, do Jamie Kemper. Ele fala uma coisa muito interessante. A pergunta correta a se fazer, né, não é se eu amo a minha esposa, mas se minha esposa se sente amada. E aí puxa outro assunto, pastor, que é a questão de você conhecer o seu cônjuge. Infelizmente, muitos casais estão há anos casados, mas não sabem os sonhos do cônjuge, não conhecem o cônjuge na sua intimidade mesmo, no seu interior. Então, é muito importante que os casais dialoguem, conversem, procurem descobrir como o cônjuge funciona, né? O temperamento, os gostos, os ideais, os sonhos. E isso vem o quê? Do diálogo, da comunicação. A comunicação, o conhecimento, você conhecer como o outro cônjuge ele funciona, entre aspas, né? É interessante isso. É verdade. Vou complementar também um pouquinho. Claro, que é um bate-papo. Porque eu estava, na verdade,
conversando com algumas pessoas, e aí as pessoas falaram assim, a quarentena está separando muitas famílias, destruindo famílias. E aí algo veio ao meu coração, né? Realmente em si não é a quarentena, em si é porque as pessoas se tornaram muito mais amigas de pessoas de fora, né? E se tornaram desconhecidos. Né? Pais não conhecem os filhos não conhecem realmente os pais, a esposa não conhece o esposo e vice-versa. E nessa quarentena se obrigaram a se fechar e aí acabaram se encontrando com um desconhecido. A quarentena ela apenas revela a qualidade dos relacionamentos. Infelizmente, tem muitas pessoas que, para chegar em casa, pastor Jonathan, elas já chegam entristecidas. Não, eu vou ficar mais por aqui porque o ambiente da família é um ambiente doentio. Então, se o ambiente familiar é um ambiente doentio, nessa quarentena isso vai ser revelado. Não tem como disfarçar. E o contrário também, quando você tem um bom clima, bom relacionamento, você vai ressaltar, enfatizar isso. Verdade. Então fica a dica, né? Você está num bate-papo sobre família com o pastor Romar Fonseca, nosso pastor, e deixa sua pergunta, sua dúvida, né? Então fica a dica nessa quarentena, torne-se amigo, né? Amigo dos seus filhos, amigo do seu esposo, da sua esposa. Uma coisa que eu aprendi, né? Que nós temos que produzir memórias. Né, produzir memórias nos nossos filhos. Verdade. Às vezes nós damos um celular e no ano que vem esse celular perde o valor. E às vezes você passa 30 minutos jogando um banco imobiliário, por exemplo, com o seu filho, e essa memória dura por toda a vida, né, pastor? Qualidade de tempo, né? Nem sempre o filho ou a filha ele quer objetos, né? Ele quer a atenção do pai, ele quer a atenção dos pais. Então, a qualidade desse tempo é muito importante. Investir tempo, que é uma coisa que agora as pessoas estão tendo essa oportunidade. Aquela pessoa que não tinha um tempo, não tinha uma agenda para o filho, para a filha, agora ele está tendo oportunidade de brincar mais, de estar mais em casa, de conversar mais. E isso é fundamental na formação. Como você falou, formar memória no filho, para que ele relembre depois esses bons momentos muitas vezes, pastor, que nunca vão voltar. Então, os pais precisam valorizar esse tempo com os filhos, porque depois passa muito rápido, né? Eu já tenho um filho, por exemplo, de 20 anos, e passou muito rápido. Esses dias ele era um garotinho, e hoje já está um homem aí formado. Então, muitas das vezes os pais ficam com remorso. Eu poderia ter feito mais, aproveitado mais, saído mais, brincado mais. Então, para você não se arrepender, você que tem filhos aí, que está dentro de casa ainda, filhos que estão debaixo do teu cuidado, invista no tempo de qualidade. Verdade. Amém? Então, se nós vamos... Irmão, se nós vamos pegar esse tema aí, vai embora, né, pastor? Nós vamos pular para... muita coisa para falar. Para outras perguntas, né? Mas fica a dica para você realmente, invista, como o pastor Romar Fonseca falou, né? Invista na sua família, invista no tempo de qualidade. Amém? Tem a ver um pouco com isso, né? Que realmente já investir. Como ser um bom pai ou uma boa mãe, pastor? Eu sei que acaba se tornando um pouco... Não, mas tem a ver, né? Aberto, mas linkado. Tem tudo a ver, está ligado, porque infelizmente às vezes acontece o seguinte: eu não dou aquilo que eu não tive do meu pai para os meus filhos, e às vezes a gente pega isso como uma regra e acaba fazendo um relacionamento defeituoso do pai com o filho ou da mãe com os filhos, né? Então, pastor, veja bem, é muito importante essa pergunta. Eu vejo alguns aspectos interessantes nessa pergunta. Primeiro, nós precisamos de ser exemplo. O que é um bom pai, o que é uma boa mãe? É alguém que dá um exemplo para o filho. Um exemplo de caráter, não um exemplo de perfeição. Ninguém é perfeito. Mas você tem que tomar muito cuidado, os pais que estão nos assistindo, com o exemplo que você dá. É aquela história bem conhecida, né, que o telefone tocou, e aí o filho foi atender, e o pai falou para o filho, diz aí que o pai não está. Aí o menino pegou e falou, meu pai mandou dizer que ele não está. Quer dizer, ele estava ali ensinando o filho a mentir.
Então, o exemplo é muito importante. Outra coisa muito importante, pastor Jonathan, é estabelecer limites. Limites. Porque o amor estabelece limites. Então, o amor, amar demais faz mal. Se você pegar uma planta, por exemplo, e você ficar cuidando demais dela, ela vai murchando. Então, tem pais, infelizmente, que eles amam em excesso. Amam tanto que querem proteger o filho demais e evitar, né, uma superproteção e não permita que o filho viva as suas experiências. Então, o exemplo, estabelecer limites e buscar sabedoria em Deus, porque eu só tenho um filho, mas, por exemplo, quem tem 2, 3 filhos, cada filho é diferente. Então, a pessoa não pode criar um filho do mesmo jeito do outro filho. Cada um tem um temperamento. Um filho precisa de mais disciplina, o outro filho é mais tranquilo. Então, os pais têm que tomar muito cuidado para não querer criar todos os filhos de forma igual. E a Bíblia também diz, né? Pais, não suscitem a ira nos vossos filhos. Então, nós temos que atender o conselho bíblico dos pais. Infelizmente, muitos pais acabam perdendo seus filhos com a adolescência, porque a adolescência é um período muito sensível, né? Um período de rebeldia, período que o adolescente começa a questionar muita coisa, e muitos pais perdem os filhos. Por quê? Porque eles amam, mas amam com amor egoísta, e projetam no filho uma frustração. Por exemplo, o pai queria ser jogador de futebol, não conseguiu, aí ele quer que o filho seja. Ele quer impor no filho as suas vontades e acaba, às vezes, perdendo o filho, né? Uma coisa também muito importante, pastor Jonathan, que eu sempre digo, é você afirmar o filho. Infelizmente, tem pais que agem assim. Por exemplo, o menino tirou 7 na escola, ele diz, não, você tinha que ter tirado 10. Quer dizer, ele não afirma o filho. Então, alguns psicólogos dizem que é o seguinte, para você fazer uma correção, você tem que pelo menos dar 10 afirmações para aquela pessoa. E muitas das vezes os pais criam filho dizendo só não, 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 e acabam criando uma baixa autoestima, e o filho tem dificuldade na vida. Por quê? Porque não recebeu um elogio, não recebeu uma afirmação, não recebeu um apoio para que ele pudesse enfrentar os desafios da vida. E isso é importante porque não afirmar, você está fazendo nos filhos que ele venha ter dificuldade de relacionamento, né, com os outros. Porque ele acaba tendo isso, né? Não, eu sou assim, sou desse jeito, meu pai fala que eu sou assim, né? Como é importante isso, né? Então, queridos, fica mais uma vez como uma dica. Aqui tem muitas dicas, viu? Vai anotando as dicas aí. Demais isso aí, né? E você está no bate-papo sobre família. Então você pode fazer sua pergunta aí pelo Facebook, tá bom? Que o pastor Rui Fonseca está aqui junto conosco e vai ter o maior prazer de responder a sua pergunta, a sua dúvida, tá bom? Então vamos para o próximo, pastor. Que papel tem a família na educação dos filhos, né? Que papel tem a família na educação dos filhos? Todo o papel é 100% da família, né? A família, como nós dissemos aqui no início, ela é a formadora do caráter. Então a família, ela é responsável pela educação dos filhos. Uma coisa que muitos pais cometem um erro, pastor Jonathan, é transferir isso para a escola, para a igreja, e fugir dessa responsabilidade. A escola é importante? Sim. A igreja é importante? Claro, a igreja ajuda na formação do caráter. Mas os pais não podem terceirizar isso. Eles precisam investir na educação, na formação do filho, orientando, dando amor, dando carinho, dando respaldo. É um grande desafio você criar filhos nos dias atuais, na sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna é uma sociedade que não tem absoluto, tudo é relativo. As pessoas vivem
sem um referencial de moral, sem um referencial de ética. E as lições que nós aprendemos dentro de casa, elas nos acompanham a vida toda, né? A Bíblia diz: ensina ao menino no caminho que deve andar, quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, as sementes que você planta no seu filho, elas vão perdurar por toda a vida e elas vão ter reflexos na eternidade. Então, a família, ela tem uma importância fundamental na educação, tanto na educação social, intelectual, cultural, quanto na educação espiritual, que é uma educação também, né, importantíssima para o membro da família. Então, é de suma importância, na verdade, você não transferir. Eu tenho até aquele velho texto, já até muito clichê, né? Que a família que ensina bom dia, o boa tarde, o boa noite, o por favor, né? A família que ensina você ser cordial, né? Respeitar os mais velhos, né? E acaba a gente querendo transferir isso para a escola. A escola ensina, né, matemática, português, as matérias realmente que a gente acaba se tornando uma profissão e assim vai. E aí, pastor, me permita, sim, em outra questão, eu volto a bater na questão do exemplo. Muitas vezes o menino vê o pai tratando mal a mãe, né? Ou vice-versa, e ele aprende aquilo, ele aprende ser aquilo que ele está vendo. Então, a formação do indivíduo, ela é importante também nesse clima da família. Como é o filho, né? É um bom filho? É uma boa filha? Respeita o pai, respeita a mãe. Mas como é que eu vou exigir respeito do meu filho se eu não estou respeitando os outros? Então eu tenho que respeitar todas as pessoas para que eu ensine através desse exemplo, dessa forma de ser. Então, resumindo, o exemplo é importante, irmão. Você não pode, diz aquela velho clichê também, aquela frase que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Esses dias eu postei no story do meu Instagram que falava o seguinte: às vezes nós como casal, né, brigamos na frente dos filhos, e os filhos veem, né, essa questão de eu desrespeitar a esposa ou o esposo, e eles não veem que você se retrata, né, porque nós às vezes nos voltamos, vamos dizer assim, reconciliamos dentro de quatro paredes, e os filhos não veem, só vê realmente o desrespeito, mas não vê o eu te amo, não vê o me perdoe, eu errei, eu falhei. Então é muito importante, quando realmente acontecer isso, ter que evitar brigar no meio dos filhos. Mas às vezes acontece, somos imperfeitos, e quando acontecer, realmente também trazer para os filhos a imagem de que você errou, que você falhou, e você tem esse respeito para sua esposa e pelo seu esposo, de pedir perdão: meu amor, me perdoe, né? E os filhos vão ver isso e vão acabar respeitando essa atitude. É verdade. E também tem um tema muito importante, pastor Jonathan, na educação, pais que erram quando eles difamam outras pessoas na presença do filho. Por isso que a mesa, o momento da refeição, é um momento sagrado, né? Tem até um livro aí de uma escritora americana chamada Experiência da Mesa, que é um livro que eu indico para todas as pessoas. E muitas vezes na refeição a pessoa fala de A, fala de B, fala de C, e o filho vai ouvindo aquilo, e muitas vezes vai pensando: meu pai é hipócrita, minha mãe é hipócrita, porque na frente do fulano eles não falam nada, mas na mesa eles falam. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa também é os pais, às vezes, ter que pedir perdão para o filho. Tem pai que acha: não, eu não vou pedir perdão para o meu filho, eu vou me humilhar, eu vou me diminuir. Não, é o contrário. O filho vai passar a ter mais respeito pelo pai e pela mãe. Às vezes nós erramos. Eu já pedi perdão várias vezes para o meu filho, que eu errei. Eu pensei que eu estava certo, mas eu estava errado. Então a gente tem que ter essa humildade, porque isso só cresce o respeito do filho pelos pais. E isso é admirável, né? Eu também já pedi perdão. Minha filha hoje tem 9 anos, né? E eu já errei com ela, como normal. Mas eu cheguei e pedi perdão, falei para ela que não foi, né, minha intenção,
mas eu acho isso muito importante, pastor, realmente isso é importantíssimo, né? Então, queridos, você está, né, junto conosco no bate-papo sobre família, um assunto importante para mim, para o pastor Romar, para você, para todos nós que temos famílias, amém? Então, mande sua pergunta aí, caso você tenha, e nós vamos avançar, né? Como resolver a falta de tempo que muitos pais sentem hoje para estar com os filhos, para a vida familiar? Como resolver isso, pastor? Um pouco a quarentena já resolveu. Já resolveu, né? Um pouco agora a quarentena já resolveu, porque muitas pessoas estão tendo que ficar em casa. Mas, falando assim em tempos normais, acho que é uma coisa muito importante, pastor Jonathan, é você entender os seus papéis na vida. Por exemplo, quais são os meus papéis? Eu sou pastor, eu sou pai, eu sou esposo, quem é empresário, eu sou empresário, quem é estudante, e você equilibrar a sua agenda, né? Você tem que planejar o seu dia, planejar a sua agenda. Uma coisa que eu aconselho para muitos casais e família é você ter o dia da família. Qual que é o dia da família? Por exemplo, sexta-feira à noite, esse é o dia da família. Então nós não vamos para a igreja, nós não vamos assistir televisão, nós vamos fazer cada dia um membro da família escolhe uma atividade. Um dia é o esposo, outro dia é a esposa, outro dia é o filho. Hoje nós vamos jogar, hoje nós vamos sair para comer um cachorro-quente, hoje a gente vai no cinema. Porque se você não colocar na agenda, se você não decidir, por exemplo, um dia da família, você vai pegar muitos compromissos, encher a sua agenda e se esquecer de priorizar a família, priorizar esse tempo de relacionamento. Isso, fora quarentena, você tem que realmente... se o senhor não falasse, eu ia falar isso mesmo. Inclusive, nessa semana eu fui num casal e minha esposa, ela aconselhou esse casal, falou, tem um tempo, né? Marque o dia do casal, ou o dia da família. E isso é importantíssimo, né? Tem muitos pais, por exemplo, que são admirados fora, mas não são admirados dentro de casa porque realmente são ausentes, né? Por não planejar o seu dia. E a nossa geração hoje, que tem muita coisa para a gente fazer, né, pastor? A gente trabalha, tem pastoreio, né, tem visita, né, tem família, tem tudo isso, e nada melhor do que planejar o seu dia, né? Planejar a sua semana, e por que não o seu mês, né? Que realmente seria o ideal, né? Verdade. E os papéis, né? A gente tem vários papéis na vida, né? Então você tem que ter tempo para cada um desses papéis, você tem que investir nesses papéis para que você tenha uma vida. A questão chave disso é o equilíbrio, você ter uma vida equilibrada. Não adianta você dar, por exemplo, alguém que é empresário, eu vou dar 90% do meu tempo para ficar rico. Aí o cara fica rico e perde a família, né? Tem uma frase também bem conhecida, que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Então, a gente precisa ter o equilíbrio no nosso tempo, na nossa agenda, o tempo para a igreja. Infelizmente, algumas pessoas se envolvem tanto com a igreja que esquece do filho, se envolve tanto com eventos na igreja está tão ali na igreja que se esquece da família. Isso não é bíblico, porque nós temos que colocar as nossas prioridades: Deus, família e igreja. Show. Uau, isso é forte, irmão. Tem uma frase também muito interessante dentro disso aí, pastor, que fala que é como se fosse assim: se eu estou em casa, né, eu não tenho que estar somente em casa, eu tenho que ser presente, né? Porque o que acontece muitas das vezes, e algumas mulheres reclamam isso quando a gente vai aconselhar os casais: mas ele não é presente. Aí ele fala assim: mas eu estou sempre em casa. Mas não é só estar em casa. Não, né? Quando há um diálogo, deixa o celular de lado e olho no olho. Né? Não adianta chegar em casa, pastor, do serviço, ligar a televisão e ficar assistindo o jogo ou jornal e até as 10 horas da noite, depois jantar e dormir. Você está em casa, mas você não está conversando, você não está presente ali. O corpo está presente, mas o espírito não está. Né? Então fica mais uma dica aí, irmãos: esteja presente na sua casa, na sua família, prepare o seu dia,
né, e valorize a sua família, queridos. Sua família é importante, a família é importante para a sociedade e principalmente para nós mesmos. A família é tão importante, Jonathan, que se você chegar num asilo, por exemplo, e pegar uma pessoa de idade ali, se tiver um porta-retrato na beira da cama, não vai estar a foto do carro, não vai estar a foto da mansão, vai estar a foto de pessoas. Porque o que fica na nossa vida são os relacionamentos. Tudo passa, mas o que é importante são os relacionamentos. Isso é importantíssimo. Show de bola, irmãos. Vamos avançar, né? Pastor, na sua experiência, né, como pai de família, como um pastor que aconselhou muitos casais, muitas famílias, né, o senhor poderia dar algumas ideias para educar os filhos, né? Eu sei que ficou meio aberto, né, mas como ideias realmente assim na prática para o pai e para a mãe realmente aplicar, né? Porque às vezes a gente tem muita teoria, né? E aí essa teoria nós não conseguimos colocar na prática. Verdade. Né? E o senhor pode realmente, pela sua experiência de talvez visitar algum lar, alguma casa e aprendeu, eu tenho certeza que aprendeu muito, né? Que realmente nós aprendemos muito com as nossas experiências, com as experiências dos outros, né? Qual a dica realmente aí? Então, pastor, veja bem, é aquilo que eu te falei, a gente pode dar dicas práticas, mas cada família, cada filho é uma realidade. Às vezes, por exemplo, se eu der uma dica aqui para alguém e ele for querer aplicar na família dele, não vai dar certo. Por quê? Porque cada família tem um contexto, cada filho, cada pessoa é uma pessoa. Então eu tenho muita prudência de não querer usar o meu exemplo, porque se eu usar o meu exemplo, alguém pode falar, então é assim que cria filho, aí ele vai aplicar e pode não dar certo. Agora, lógico, existem diretrizes bíblicas, diretrizes da psicologia, diretrizes da sabedoria popular. Por que nós, por exemplo, antigamente, nossos pais de uma outra geração, a sociedade ela era muito mais saudável? Porque os pais eram disciplinadores. Então, disciplina na prática é muito importante. Você disciplinar não é dizer que você não ama. Então, você disciplinar o filho, você orientar o filho, você orar com o filho. O pai que é cristão e tem um filho, ou a mãe que tem uma filha, o seu primeiro discípulo é o teu filho. Teu primeiro discípulo não são os obreiros da igreja. Teu primeiro discípulo é o teu filho. Então, esse discipulado, na verdade, é o que funciona. Por quê? Porque eu procurei fazer isso muito com meu filho, de dar esse discipulado, de sentar com ele, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ouvir, o que você está passando, quais são suas crises, jogar aberto, o diálogo com o filho, diálogo, você conversar, você ser amigo do filho. Lógico que tem os limites, você não pode tratar o filho sempre como um amigo, você é pai, você não pode confundir as coisas, mas você ter essa abertura para o filho confiar em você. E, acima de tudo, buscar essa sabedoria de Deus, porque a disciplina ela é fundamental para a formação do caráter. Agora, como você vai disciplinar, aí cada pai tem o seu jeito, cada pai tem a sua maneira, cada pai tem os seus princípios, que recebeu dos pais também. Então, a gente tem que tomar muita sabedoria para não querer replicar nos filhos os defeitos que nós tivemos dos nossos pais, porque nossos pais não foram perfeitos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Puxando a mesma linha, né? Que aí, igual o senhor falou sobre a questão da disciplina, e então é como conjugar autoridade com liberdade, né? Realmente, como fazer isso, né? Porque às vezes a gente acaba confundindo, igual o senhor falou, confundindo, né? De ser autoritário. Né? É verdade. Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra. Isso, né? A autoridade vem
da sua presença, do seu caráter. Eu me lembro que meu pai, nós somos 8 irmãos, e antigamente na nossa casa, lá no Mato Grosso do Sul, bastava o meu pai olhar para nós. Precisava nem tinha visita em casa. Quando ele olhava, você já entendia o que ele estava querendo dizer. Então, muitos pais discutem com o filho, briga, bate na mesa, força. Quando você diz tem que me respeitar, é porque o filho já não está te respeitando. Então, saber falar, tem a hora certa para falar. Não adianta você ficar falando com o filho, falando isso, falando... Não, você tem que ter a hora certa, chamar para uma conversa séria, você ter calma, elogiar primeiro. Né? Eu gosto muito da técnica do sanduíche. Não sei se você conhece, do hambúrguer. Sim. Tem o pão, o hambúrguer e outro pão, que é elogiar, confrontar e elogiar. Então, até na família tem que ser assim. Não adianta você chegar e ficar ralhando com o filho, falando... Isso aí vai irritar o filho e às vezes entra aqui e sai por aqui. Por quê? Porque o filho não aprendeu esse princípio de autoridade. Então, a autoridade, gente, até dos pais, ela é conquistada, ela é formada. Não é porque eu sou pai que eu tenho uma autoridade natural. Essa autoridade ela é formada no relacionamento, no conhecimento com o filho. E vem com respeito, né? Por causa da convivência, na verdade, né? Uma coisa que eu aprendi, pastor, eu fui pai muito jovem, com 21 anos, e uma coisa que eu aprendi depois que eu pratiquei é nunca disciplinar a minha filha ou as minhas filhas no momento de raiva. Verdade. Né? Porque isso acaba, como eu sou homem, eu tenho uma força, né? E acabo usando isso de uma forma totalmente errada e até aplicando uma força maior em cima da disciplina, até na hora de dar aquela velha palmadinha, né? E com a raiva e a força acaba indo muito mais daquilo que eu queria ser. Conselho muito importante, porque muitas vezes gera ira no filho, revolta. Por quê? Porque, como você falou, passa do limite. Nós não podemos passar do limite. Teve que acertar, irmão. Deu só Deus para nos dar graça, amém? Por isso que é importante chamar o Senhor Jesus para a nossa família, né, pastor? Chamar o Senhor Jesus Cristo para a nossa casa, no nosso lar. Trazer esse ambiente espiritual, né? Que a igreja, ela não começa, o culto não começa aqui, né? O culto começa no nosso lar. É né? verdade. A igreja deve ser uma extensão do seu lar e o seu lar uma extensão da igreja. O seu lar, você tem que cultivar a presença de Deus. E a igreja, você tem que se sentir também como seu lar espiritual. Show de bola. Ok, deixa eu dar mais uma pergunta aqui, beleza. Diz assim, os pais devem impor a escolha da profissão, curso ou namorada aos filhos? Depende, né? Depende. Por exemplo, um pai de uma adolescente, né? Eu acho que ele tem que impor os limites, porque a adolescente ainda não sabe o que escolher. Isso é uma questão muito, muito relativa. Mas veja bem, uma coisa que os pais têm que tomar muito cuidado é querer não impor, como eu já disse, não projetar sua frustração no filho. Então, muitas vezes, o pai e a mãe, eles querem, não, você tem que casar com fulano. Eu tenho até um exemplo na minha família, pastor Jonathan, da minha irmã, ela namorou com um rapaz, o rapaz era crente, tudo, e meu pai morava no Mato Grosso do Sul, mudou para São Paulo, e quando ele chegou lá, sempre tem essas pessoas, né, que plantam essas coisinhas e tal. E falaram no ouvido do meu pai bateu o martelo, falou para minha irmã que ela tinha que acabar com aquele namoro. A minha irmã obedeceu, acabou, casou com outro e foi infeliz. Acabou sendo infeliz, tristemente feliz. E até hoje ela é ressentida porque ela acha que se tivesse casado com aquele rapaz, ela teria sido mais feliz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, é lógico, os pais eles têm que ficar de antenados. Se o filho ou a filha está indo por um caminho errado, eles devem usar dessa autoridade. Agora, nunca querer impor a sua vontade no filho. Por quê? Porque os filhos também têm direito até de errar. Interessante que aquela passagem bíblica do filho pródigo,
Quando o menino chegou para o pai e falou, pai, me dá minha herança, eu quero ir embora, o pai não foi atrás do filho. O pai deixou o filho ir. Por quê? O pai sabia que o filho ia aprender com as experiências. Infelizmente, não deveria ser assim, mas muitas das vezes os filhos têm que quebrar a cara para aprender. É verdade, pastor. Dentro dessa questão de namoro, né, eu creio que os pais têm que prestar muita atenção com quem aconselhar, orientar, com quem os filhos estão namorando. Por exemplo, é interessante, as mulheres têm muito isso, né, de você prestar atenção na sua filha, de quando ela termina uma conversa pelo celular, né, e ela começa a depois chorar. Ela começou esse namoro, já está meses triste, então tem algo errado. Verdade. Então aí os pais têm que ter muita atenção aos seus filhos e conhecer muito bem os seus filhos, para quando ter esse sinal, pastor, agir, né, de forma, claro, com muita cautela e com muita sabedoria. Né? E uma coisa também, pastor Jonathan, que eu falo sempre é o seguinte, você forma o caráter do filho e da filha até os 18 anos. Você tem que formar o caráter. Não adianta a pessoa querer, por exemplo, policiar, porque você não vai ter como policiar o filho o resto da vida. Eu mudei de casa com 17 anos. Quantas pessoas saem de casa ou não pode policiar na escola, na faculdade? Então, depois que você formou o caráter, se você formou bem o caráter, se você ensinou, se você falou com a menina, com o menino e colocou boas bases, ele pode errar, claro, mas a chance de errar é menos. Agora, você ficar policiando, nem sempre isso vai resolver. Porque, como você falou, às vezes o filho, só de birra, não, meu pai não quer esse namoro, minha mãe não quer, então só de birra eu vou casar com esse camarada, eu vou casar com essa menina, só porque os meus pais não querem. Então a gente tem que ter essa sabedoria de impor limites, mas ao mesmo tempo formar o caráter do filho, da filha, para que ele tome as suas decisões na vida. Isso é importantíssimo demais, né? Pastor, tem uma pergunta aqui da irmã Glória, né? Obrigado, irmã Glória, por participar. Ela falou assim: como posso educar meu filho sem o pai presente? Essa pergunta é importante. Isso é uma pergunta, veja bem, felizmente, né, ou infelizmente, algumas mães ou pais têm que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Então, veja bem, é uma grande realidade da nossa sociedade. E isso é uma coisa comum, não tem nada de incomum nisso. Hoje nós temos vários exemplos disso. Então, para essa irmã, ela tem que ter sabedoria de Deus para conduzir o filho ou a filha por um caminho correto. Outra coisa, Jonathan, sempre existe, às vezes, na família, aquela pessoa, um tio, o próprio pastor, né? O próprio pastor, às vezes, ele é um referencial, não é o pai em si, mas é um referencial masculino para aquela pessoa. Né? E eu, por exemplo, já tive várias experiências disso na igreja, de estar presente na vida de alguém que não teve pai, que não teve esse referencial, ou um tio, ou alguém amigo da família, para que supra um pouquinho essa lacuna. Agora, a presença do pai, ela nunca vai ser suprida 100%. Mas tem um fator, irmã, você que fez essa pergunta, que é interessante. Deus é um pai. Deus é um pai. E Deus pode suprir a ausência de um pai humano. Plenamente. Deus, através do amor de Deus, através da presença. Então, é incutir no filho isso, que o filho tem essa presença de Deus, esse Deus como pai, para estar suprindo essa ausência do pai humano. Ok, irmã Glória? Glória a Deus, que bom, obrigado pela sua participação. Irmã Glória é uma irmã nossa aqui, da Adete Cais, né, Colônia Agrícola Samambaia, e ela está bem presente, graças a Deus, com a gente. Deus abençoe, irmã. Deus Estamos abençoe. Acompanhando ela. Obrigado pela sua participação. Ela teve depressão pós-parto, pastor, né, ela me falando aqui, né, e realmente ela acabou tendo essa questão de rejeitar o filho, né, e Deus entrou, né, ela me contando, Deus visitou, Deus trouxe uma grande força para ela,
Benção. E ela, graças a Deus, hoje ela está bem melhor. Nós estamos acompanhando ela bem de perto. Bom, glória a Deus. E ela está bem melhor, graças a Deus por isso. Um abraço para você, irmã. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Pastor, como... Deixa eu escolher um aqui melhor. Como se manifesta a fé na família, ou aonde os pais falham em passar a sua fé para os filhos? Ótimo, maravilha. Através da Bíblia, pastor Jontas, nós vemos exemplos lindos na Bíblia. Por exemplo, o exemplo de Ana. Ana foi mãe de Samuel. Samuel foi o grande líder do povo de Israel, que fez a diferença na história de Israel. E a gente vê que Ana, ela tinha uma preocupação com Samuel, de passar para ele a ideia de que ele era um escolhido de Deus, de que ele era consagrado ao Senhor. Então, a família, ela pode formar essa visão cristã, essa visão de fé, esse caráter, quando ela, por exemplo, o culto doméstico, uma coisa que hoje está em extinção, agora na quarentena está voltando. Mas eu creio que o culto doméstico é um hábito que nenhuma família cristã deveria deixar de praticar. Nem que seja ali ler um salmo, um dia um membro da família ora, outro dia outro ora, 10, 15 minutos. Por quê? Porque esses tempos, esses momentos da família orando junto, da família lendo a Bíblia junto, é que a criança, o indivíduo, ele vai absorvendo a sua fé. Ele vai vendo o exemplo dos pais, né? A Bíblia fala do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então a Bíblia fala de um Deus generacional, um Deus de gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então os pais levando os filhos para a igreja, levando os filhos para a leitura da Bíblia, incentivando a leitura da Bíblia, comprando material, desde criança. É importante os pais comprar desenho bíblico, dar uma Bíblia para o filho de presente. Inclusive lá na nossa sede, todas as vezes que a gente faz uma apresentação de uma criança, a igreja dá de presente uma Bíblia de criança. E já recomendamos para os pais. Por quê? Porque é aí que você vai formando a fé, vai formando esse sentimento de Deus, da fé, da Bíblia, e a criança ela vai absorvendo isso através desses exemplos, através dessas palavras, da oração, desse cultivo da fé da família. Mais uma vez, é o exemplo, né, pastor? Mais uma vez é o exemplo, igual o senhor falou, resumiu, o exemplo, né, em casa. Né? Tem uma história muito bonita, pastor Jonathan, da mãe do Billy Graham. Você deve conhecer, né? Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, o homem que pregou o maior número de multidões na história do cristianismo. Inclusive, eu tive o privilégio, quando eu estive tempo nos Estados Unidos agora, de conhecer a casa onde ele foi criado. Lá tem os móveis, conhecer a história de perto de Billy Graham, que Billy Graham, através de seus livros, me influenciou muito. Quando ela ia dar banho nele, quando ele era bem pequenininho, bem um bebezinho, ela sempre recitava João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ela foi incutindo nesse menino, desde cedo, essa paixão evangelística. E aí a gente vê a influência do Billy Graham no mundo, porque uma mãe, ela teve essa preocupação já de, desde pequenininho, passar essa fé para o filho. Billy Graham, inclusive eu estou lendo um livro dele, né, Mundo em Chamas, que é surpreendente, meu Deus, estou aprendendo demais. E como nós temos outros exemplos, né, John Wesley, que a mãe também realmente tinha essa prática, Agostinho, né, e assim vai. Realmente o exemplo, seu exemplo em casa, queridos. Teu filho não tem que ver você só no celular. O seu filho não tem que ver você somente assistindo Netflix. Mas eles têm que ver você, a sua prática de vida, a sua fé em casa. Né? Meu pai, ele tem que ver, meu pai é um homem que lê Bíblia, meu pai é um homem que ora. E não se esqueça do culto doméstico. O culto doméstico, que é
os puritanos, né, pastor? Ele tinha muito essa prática, né? E o culto doméstico é importantíssimo. Inclusive nos cultos eu enfatizo isso muito aqui, pastor. Eu conheço um pastor hoje, o pastor Abe Uber, que é um grande líder hoje no Brasil. Todos os dias ele tem culto familiar com a família dele e com os filhos. Todos os dias eles oram junto, leem a Bíblia junto. Você vê, e é um homem que Deus tem usado poderosamente. Por quê? Porque é na família que se você forma. Nós temos o exemplo de Timóteo, né? Quando Paulo falou da fé da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Então Paulo, ele louvou esse exemplo da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo, que passaram para ele a fé. Importantíssimo, irmão. Você está no bate-papo sobre família com o pastor Ruimar Fonseca, e eu creio que está sendo muito edificante para você, como está sendo para mim. Amém, queridos? Vamos para a penúltima. Até quando, pastor, devo lutar pela minha família? Eu sei que isso, as pessoas têm muita dúvida, né? Até quando eu tenho que lutar pelo meu marido, que é ímpio, que eu não é convertido? Até quando eu tenho que lutar pelos meus filhos, que infelizmente estão desviados, né? Então, realmente, como é isso, pastor? Não tem assim não tem limites, né? Você nunca pode desistir da sua família, nunca pode desistir de um filho, nunca pode desistir de um casamento, nunca pode desistir, por pior que seja a circunstância, por pior que seja o problema. Deus nos dá o exemplo através da parábola do filho pródigo. Ele não foi atrás do filho, mas ele não desistiu do filho, tanto que ele saiu de encontro ao filho, ele perdoou o filho. Então, para alguém que esteja nos assistindo agora, o nosso conselho, a nossa palavra, é que você nunca deve desistir, nunca deve jogar a toalha. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com a família. E a gente vê inúmeros casos de pais que não desistiram do filho, de maridos, de esposas, que não desistiram do casamento e acabaram vencendo. Por quê? Porque a vitória é daqueles que perseveram. Agora, é óbvio, existem contextos e mais contextos. Por exemplo, quando existe casos de violência, questão de caráter, porque eu sempre digo, pastor Jonathan, o seguinte: defeitos você releva. Todo mundo tem defeito. Não existe casamento perfeito, nem existe família perfeita. Se você diz que você tem uma família perfeita, você já está mentindo. E não existe casamento perfeito. Porque todo mundo tem defeito. Nós casamos com pecadores. Uma coisa que eu sempre digo para os casais, pastor Jonathan, é o seguinte: não idolatre o seu cônjuge. E outra coisa, não busque a tua felicidade só no teu cônjuge. Porque a sua felicidade está em Deus, não está no cônjuge, não está no filho. Filhos a gente cria para o mundo. Um dia o filho vai sair de casa. Então não construa a sua felicidade no filho. Agora, como cristãos, nós nunca podemos desistir de ninguém. Não é só do filho, nem do marido, nem da esposa, de ninguém. Muito mais ainda da nossa família. A gente sempre tem que lutar de novo, pedir graça de Deus, pedir força do Espírito Santo. Não é fácil. A gente diz assim, teoricamente, mas só quem vive um filho nas drogas, só quem vive um cônjuge problemático, só quem vive um contexto familiar difícil que sabe o quanto é complicado você não desistir. Tem horas que você vai pensar em desistir, isso é natural do ser humano, e não se condene por isso, mas ore, peça graça a Deus, peça aconselhamento, apoio, procure o seu pastor, procure uma pessoa de confiança, de maturidade espiritual. Porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: as pessoas precisam de ajuda. Tem coisas na vida que você não vence sozinho, você precisa de alguém com você, alguém orando com você, alguém te aconselhando, alguém te motivando, ajudando você a carregar essa carga. Já deixo com um recado para você que está passando por alguma dificuldade na família, que estamos à disposição de você.
Amém? Estamos à disposição, né, da família, o casal que está passando por alguma dificuldade. Como é importante ter mentores, né, pastor? Realmente conselheiros, né, uma pessoa de fora para ouvir o esposo, para ouvir a esposa, para ouvir os filhos, né, e ter um conselho vindo realmente bíblico para a sua família. Verdade. Né, para a sua família. Então, você que está passando por alguma dificuldade e já não vê mais saída, já não tem mais jeito, diz que não tem mais jeito, eu quero dizer para você que a igreja está aqui, a igreja de Jesus Cristo está aqui para te ajudar no que for preciso. Amém, meus queridos? No que for preciso, nós estamos aqui para ajudar. E é interessante, pastor, um exemplo de que Jesus Cristo não desistiu de Pedro, mesmo Pedro errando várias vezes. É isso mesmo. Né? Depois da morte de Jesus, ele ressuscitou, Pedro retrocede e mesmo assim Jesus vai atrás dele. Outro exemplo bíblico mesmo é quando Davi volta de uma batalha com seus guerreiros, com seu exército, e a sua família e o seu povo foi saqueado, as casas queimadas, e ele chora amargamente naquele momento, e de repente ele ora a Deus: Senhor, eu vou atrás. Ele falou assim: vai que você vai conquistar. Então quer dizer, Davi não desistiu da sua família. Davi com Absalão também, né? Quando Absalão se rebelou, Davi disse: não mate ele, não poupe a vida dele. Aí não pouparam, mas Davi queria que poupasse a vida dele. Porque Davi tinha esperança ainda de reconciliar com o filho. Com certeza. Então, a gente às vezes vê assim, Jesus faz milagre de cura, cura cego, cura doença, mas eu quero dizer para você que Jesus também faz milagre no casamento, faz milagre na família. Inclusive, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. É isso mesmo. Demonstrando que a família é muito importante para o Senhor. A família é projeto de Deus. A família não é um projeto falido. Pelo contrário, a família é um projeto de sucesso para a sociedade e para a igreja. Amém, queridos? Então não desista da sua família. Lute até o fim. Amém? Até o fim, irmão. Não desista. Quando é o fim? Não sei. Mas Deus vai te dar essa confirmação. Amém, queridos? Vamos para a última pergunta, para nós encerrarmos esse bate-papo. Bem legal, bem importante. Espero que você tenha aprendido muito com isso, mas na verdade é um conselho do Senhor, pastor, para aqueles que vão se casar e consequentemente vão formar uma família, né? Qual o conselho o Senhor daria para jovens que estão namorando ou até jovens casais, né, que casaram recentemente? Muito importante essa pergunta. Primeiro, tem uma máxima, né, que eu digo e que é muito conhecida, que é o seguinte: nunca se case para ser feliz. Se case porque você já é feliz e quer fazer o outro feliz. Porque o casamento, ele não traz felicidade para ninguém. A Bíblia diz que casamento é tribulação na carne. E tem um psicólogo que diz o seguinte, um psicólogo muito conhecido: que casar é deflagrar, é provocar uma crise. Por quê? Cada um tem uma formação, cada um tem uma personalidade. Então, casamento é um desafio. Nunca case para querer se realizar, mas case para fazer o outro feliz. Uma outra coisa muito importante também é o preparo pré-nupcial. Né? Na nossa sede, nós temos já um curso de noivos. Inclusive, os membros do nosso campo que queiram fazer esse curso podem procurar o Ministério de Família. Mas se na sua igreja não tem, procure uma igreja que tenha, ou então compre um livro. Hoje nós temos materiais abundantes de vídeo. Nós temos os vídeos, por exemplo, que eu indico do meu amigo pessoal, o pastor José Gonçalves. Ele tem um material vasto na internet. Nós temos muitos livros, muitos cursos interessantes sobre casamento. Quando você faz um curso de noivo, porque muitas das vezes, pastor Jonathan, os casais se preocupam com móveis, se preocupam com casa, com apartamento, com isso, com aquilo, e se esquece do mais importante, que é a preparação psicológica, a preparação espiritual, saber o que é o casamento. Quando o jovem entra no casamento já treinado, habilitado, ele vai evitar muitos problemas. Ele vai errar menos. Por exemplo, na minha experiência, infelizmente eu não tive esse pastor na minha época e tal. Eu errei muito por não ter tido isso. Por isso que hoje eu faço muitos casamentos, muito mesmo, eu acho que eu já perdi a conta dos casamentos que eu fiz.
E eu sempre bato nessa tecla com os noivos. Por quê? Porque o aconselhamento, o treinamento, você ler, você aprender, você vai entrar no casamento mais preparado. Por exemplo, procure um casal da igreja experiente, um casal que seja um referencial, procure aprender com eles, procure buscar conselhos, procure se cercar de referenciais para o seu casamento. E então case sabendo disso, que vai ter dificuldades, não existe casamento sem luta, não existe casamento sem problema, não existe casamento sem dificuldade. Um outro conselho que eu dou é sobre o conceito. O casamento é uma aliança. Hoje, para muitas pessoas na sociedade, casamento é apenas um contrato. Eu vou ficar nesse casamento enquanto for importante para mim, enquanto eu estiver ganhando. Mas o casamento diante de Deus é uma aliança. Então, uma aliança, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser desfeita. Óbvio que a gente entende que existem situações que fogem do nosso controle e a gente respeita a história de casais que tiveram que separar, casaram de novo, porque cada caso é um caso. A gente não pode julgar todas as pessoas de uma forma, cada pessoa tem a sua história. Mas, em linhas gerais, o jovem precisa entrar no casamento maduro emocionalmente. Casamento não é para pessoas imaturas, não é para pessoas que querem fugir de uma situação, às vezes não se dá bem com o pai, eu vou casar para fugir disso, ou casa por outros motivos. Na verdade, casamento com amor já é difícil, imagina sem amor. Então, se você casa amando, você já tem grandes desafios. Se você casa por outra situação que não seja o amor, que não seja a aliança, a vontade de Deus, você vai sofrer muito mais. Então, um conselho que eu deixo aqui para os jovens que estão nos ouvindo, você que namora, você que é noivo, você que pretende casar, é ter essa prudência de não se precipitar, né? Não ficar preocupado, eu vou ficar para titio, vou ficar para titia. Diz que é melhor só do que mal acompanhado. Então, prepare-se para o casamento, estude, procure referenciais, ore, busque a vontade de Deus e entenda que você precisa casar para fazer o outro feliz, não para ser feliz. E respeitar o tempo do namoro, né? Ver os grandes sinais que durante o namoro, né, pastor, o outro dá, né? Os sinais são importantíssimos. Às vezes as pessoas se casam sem realmente se conhecer. Claro que até no casamento nós não nos conhecemos por completo, problema, né? Desculpa te cortar, Sim. mas o grande problema disso é você estar apaixonado. Porque quando você está apaixonado, você só vê... Eu sempre uso um exemplo assim, quando eu estou aconselhando os casais. O noivo e a noiva, o namorado e a namorada, tem duas malas. Uma mala é de defeito, a outra é de virtude. Quando ele vai namorar a menina na casa dela, ele leva qual mala? Só das virtudes. E deixa a mala dos defeitos. E a menina também, só leva a mala dos defeitos. Quando casa, você tem que levar a mala das virtudes e a mala dos defeitos. Então, cuidado para você não casar com mala, né? Então a pessoa tem que entender isso aí. Ela tem que entender que, muitas das vezes, a paixão ela cega. Por isso que a pessoa tem que ter razão. Razão e emoção. Você não pode ser só guiado pela emoção. Estou com... né? Eu flutuo. É o meu príncipe encantado. Depois vira o sapo. Né? É a minha princesa. Depois vira a bruxa. Então, a paixão é importante, mas tem que ter a razão também. Muitas vezes, a pessoa sabe que ela está errando. Eu já tive experiência, pastor Jonathan. Veio uma vez um casal pedir para mim fazer o casamento deles, e eu disse para eles: vocês não estão preparados para casar. Se vocês casarem vai ser uma tragédia, eu não vou fazer o casamento. Não fiz o casamento deles. Outro fez e eles não viveram nem um mês, se separaram. Por quê? Porque a pessoa não olha também pelo lado racional. Então você tem que ter emoção, mas você tem que ter razão, sabedoria. Então fica a dica aí, você que está namorando, né, cuidado com a sua paixão, né? Existem até alguns estudos, né, pastor, que a paixão dela tem, em certas pessoas,
tempos diferentes, né? A paixão pode durar 1 ano, 2 anos, mas não passa muito disso não. Rapaz, se eu tivesse casado só por paixão, eu já tinha me arrependido há muito tempo. Mas Deus teve misericórdia Glória de mim. a Deus. Mas eu posso dizer também, né, complementando, que graças a Deus, né, o amor ele se descobre no casamento, no dia a dia, pastor. E uma outra coisa interessante que você está falando aí, que puxa, é o seguinte: não existe a pessoa ideal para você casar. Você tem que pensar o seguinte: como eu construo um casamento com essa pessoa que eu casei? Não tem esse negócio, eu casei fora da vontade de Deus, pastor, então agora eu vou me divorciar. A menos que seja uma situação extrema, de violência, de outras coisas que fogem do controle. Mas como é que eu faço para construir um casamento com essa pessoa? Eu descubro coisas eu tenho 25 anos de casado e até hoje eu não conheço a minha esposa 100%. E ela também não me conhece. Mas como é que eu construo com as características dessa pessoa? Então você tem que ter essa sabedoria. Muita coisa você vai descobrindo no caminho. Mas aí você vai se adaptando. O casamento é uma adaptação. Vem os filhos, vem as fases do casamento. E você vai se adaptando, você vai, vai mudando, vai sendo flexível, releva algumas coisas. Outras coisas você nunca queira mudar o seu cônjuge. É outro conselho que eu te dou. Ninguém muda ninguém, só Deus muda. E tem jovens, pastor Jonathan, que é o seguinte, ele diz o seguinte: não, eu não gosto disso que ele faz, mas quando eu casar eu vou mudar ele. Eu não gosto da característica dela, mas quando eu casar eu vou mudar ela. É o contrário, né? Eu sempre uso o exemplo daqueles discos de vinil. Lembra aqueles discos antigão? Que a gente comprava o disco antigo, talvez não é do teu tempo, mas do meu tempo. Eu peguei, mas não é do teu tempo, mas do meu tempo um pouquinho ainda, mas... Você comprava o disco, você tinha que levar o disco com as 2 faixas. Você gostava só de uma faixa, você tinha que levar os discos, gostando ou não da outra faixa. Casamento é assim, você compra com as 2 faixas. Só que no casamento, geralmente só toca a faixa que você não gosta. Entendeu? Porque os defeitos no casamento, eles aumentam. Aquele defeitinho que você achava no namoro que você ia mudar, no casamento ele vai ficar muito maior, porque é um convívio do dia a dia. Então você tem que aprender a relevar os defeitos e valorizar as virtudes. Verdade, né? Então, queridos, estamos encerrando aqui, graças a Deus, né, esse bate-papo que eu achei muito, muito bom. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. Essa é a nossa intenção, né? Na verdade, o que Deus colocou no nosso coração foi trazer esse ambiente de bate-papo, esse ambiente agradável de assuntos que às vezes não são tratados, né? Na igreja em si, assim vai. Tá bom? Mas, pastor, o senhor quer encerrar com algum conselho ou alguma coisa? Quero agradecer, viu, pastor Jonathan, por essa oportunidade. Quero te parabenizar também por essa iniciativa muito importante de investir na família. Continue assim, continue priorizando a família. Que Deus abençoe você que esteve conosco aqui nesse tempo. Multiplique isso que você aprendeu, invista na sua família, não desista da sua família. Ore todos os dias pela sua família. Ore pelo seu cônjuge, ore junto com seu esposo, com a sua esposa, ore pelos seus filhos. Construa uma família abençoada. Não uma família perfeita, porque não existe, mas uma família feliz. Deus vai te dar graça, sabedoria para que você edifique essa família. Glória a Deus, irmãos. Vamos fazer uma oração aqui. O pastor Romar vai orar pela sua família. E pegue na mão do seu cônjuge que está aí, né? Pega na mão dos seus filhos, né? Traz esse momento, feche seus olhos, e o pastor Rumar vai estar orando pela sua família, pelas nossas famílias, né? Durante esta crise nós vamos repreender realmente todo esse mal, né, que está nos assolando, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? A família é vitoriosa, amém? Não desista da sua família, ela tem muito, mas muito valor para o nosso Deus. Glória a Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui com o teu servo, pastor Jonatas, com essa equipe.
Pedimos pelas pessoas que estão assistindo agora. Oramos pelas famílias. Oramos pelos maridos, pelas esposas, pelos cônjuges, para que haja harmonia, paz, perdão, reconciliação e restauração. Oramos pelos filhos, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua sabedoria para criarmos filhos da maneira de Deus. Protege as nossas famílias, livra as famílias dos ataques do inimigo. Senhor, neste período tão complicado, tão difícil, pelo qual nós estamos atravessando, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada família nesta noite. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, a sua família, que praga alguma chegue na sua tenda, porque os anjos do Senhor darão ordem ao teu respeito. Em nome de Jesus, que a sua casa seja abençoada. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Eu quero aproveitar, pastor Jonathan, fazer um convite para aqueles que estão nos assistindo. Nós começamos uma live todas as sextas-feiras, às 16 horas, no canal da ADET, ADET Play. ADET Play no YouTube. É Café com o Pastor. E, inclusive, o primeiro café foi com o pastor Nixon. Amanhã nós vamos ter um tema muito interessante, que é coronavírus, é sinal da vinda de Jesus, sinal da vinda de Cristo. Vai estar comigo tomando um café amanhã às 16 horas no canal ADET Play, o pastor Moisés Mendes, que é um especialista nesse assunto, no assunto de escatologia, e eu queria convidar você para estar comigo amanhã, 16 horas, no canal ADET Play, Café com o Pastor. Importantíssimo, não vou perder, vou estar lá. Não vou estar lá, mas vou estar online. Amém? Vamos terminar, pastor, com aquele lema, com o lema da ADET deste ano? Deus Glória abençoe a Deus. também nossa equipe técnica aí, Com nosso certeza. querido irmão. Glória Deus a Deus. abençoe. Vamos lá. Com Deus pra frente sempre. Glória a Deus. abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.